Ei, 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 sem você não irei. Todo amor que eu te dei, pessoal, tudo pimpa. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ei, vamos que vai começar a baixaria. Ei. E aí pessoal, tudo supimpa? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos dar continuidade ao Descobrindo Pauper. Se você não entendeu a brincadeira do início do vídeo, é que infelizmente eu publiquei esse vídeo atrasado, tá? Eu tava de aniversário e acabei me atrasando e não deu pra publicar ontem, que deveria ser na sexta-feira. Mas você tá vindo o vídeo pra frente no futuro, então nem te estressa, tá tudo resolvido, tá? Hoje então nós vamos dar continuidade ao primeiro vídeo dessa série, onde a gente apresentou Alpha, Beta, Revised e quarta edição. Nós vamos então, seguindo adiante, apresentar hoje quinta, sexta e sétima edição. Se você ainda não está acostumado com esse vídeo, vou novamente explicar. Só assim, a gente usa como parâmetro na ordem de apresentação o fundo da carta do Magic, começando pelo branco, azul, preto, verde e vermelho. Como nessas edições antigas não existia douradas nas edições básicas, nós não vamos ter nenhuma para apresentar. Já adianto que também não vai ter nenhum artefato pertinente no formato Pauper nessa edição, e vamos apresentar os terrenos. Então bora lá! Vamos começar com o branco. O branco clássico, né? Toda edição sai e a gente tem que trazer porque realmente são muito importantes. Os encantamentos de círculo de proteção contra o preto, azul, verde, vermelho e branco. Então, os círculos de proteção, na verdade, são encantamentos que cada um tem uma cor. Você pode pagar um mana para preferir um dano de uma fonte daquela cor de cada um dos encantamentos. No branco ainda tem Desencantar, que é um Destroy artefato ou encantamento instantâneo de 2 manas. É muito bom. Excelente side. Oferenda Divina, que é um Destroy artefato, que ele tem uma abrangência menor que o Desencantar, mas tem a vantagem de que você ganha o custo daquele artefato em vida. E o Pacifismo, que é o pai do Tarmogoyf, né? Ele é bem importante. Encantamento, você encanta a criatura por 2 manas e ela não ataca e não bloqueia. O Azul é impressionante assim, a quantidade de cartas boas que tem. Assim. É praticamente um deck que a gente já tem aqui só na apresentação, tá? Tirando criatura, que não tem muita criatura legal, mas vamos lá. Tem Boomerang, por 2 manas você retorna uma permanente para a mão do jogador. Podia ter sido apresentado no deck anterior, do Pauper para Pobres, onde você poderia retornar uma permanente para a mão do cara e atrasar o turno dele. Só que a ideia do deck não é atrasar simplesmente colocando na mão, é atrasando a compra, atrasando o turno inteiro do oponente. Mas pode voltar terreno. Ele chegou a jogar no deck de Magnívoro, isso? Magnívoro, eu já estava esquecendo. O azul Brainstorm, considerado por muitos o melhor, um draw de um drop do azul. Ele é um mana, você compra 3 cartas, e então, dentre todas as cartas que você tem na mão, você coloca 2 cartas no topo do Grimório, em qualquer ordem. Contra mágica, então, clássico, simples e óbvio, com texto bem objetivo, 2 manas, mágica instantânea, anula mágica alvo. Inundação, muita gente não leva essa carta em consideração, tá? Mas quando eu jogava draft há muito tempo atrás, essa carta é um monstro, tá? E ela é comum, então vamos apresentar, né? Vai que alguém se interessa. É o seguinte, é um encantamento de 1 mana, você pode pagar 2 manas e virar a criatura sem voar. Você pode pagar 2 para virar uma criatura, 4 para virar 2, 6 para virar 3 e assim por diante. Basta você ter mana azul para isso. Force Spike tem uma anulação que por 1 mana se anula a mágica alvo, menos que o controlador pague 1. Normalmente você pega o jogador de surpresa. No início do jogo isso é muito importante. Você vai lá rapidinho por 1 mana azul e impede uma jogada. E aí não depende de ser mágica instantânea, feitiço, o que é. No late game essa mágica perde bastante sua eficiência, porque normalmente sobra-se bastante manas numa jogada, né? Lápis de memória, outra anulação, mas essa sim foi utilizada no deck do vídeo anterior do Pauper para Pobres no B-Sofrência. Se você não viu, tem um cardinho na tela, clica aí, seja feliz. Uma anulação que por 2 manas, um azul incolor, você anula a mágica alvo. Em vez dela ir pro cemitério, ela vai pro topo do Grimório. O jogador vai comprar de novo aquela carta e aí você tá ganhando o turno. Veneno Psíquico eu trouxe aqui, na verdade muita gente vai questionar essa opção de carta, né? Mas eu prometo, assim, eu ainda vou fazer um deck baseado nessas cartinhas, assim, louca. De quando o cara usa o terreno, tem algum benefício ou prejuízo. E eu acho que vai ficar legal, vamos ver. No futuro eu já tô pensando nessa ideia. Então, Veneno Psíquico é um encantamento que tu encanta um terreno. Toda vez que o jogador tiver que virar aquele terreno, ele toma 2 de dano. Remover a alma, uma mágica instantânea, 2 manas, um azul incolor, que você anula a criatura alvo. Truque de mãos, um feitiço muito bom, é muito legal. Você olha as 2 cartas do topo, escolhe uma e vai pra sua mão, ou outra vai pro fundo do Grimório. É sensacional. Também jogava no Magnívoro. Tolerão Winds, Ventos Solarianos, né? É 2 manas instantâneas, você descarta a sua mão e compra novamente o mesmo número de cartas. Essa carta eu já vi sendo usada em algumas versões do Turbo Fog, porque você compra bastante carta desencadeando muita habilidade do apagador de Jace. Temos ainda a mágica Gira, um mana instantâneo, você vira ou desvira a criatura, artefato ou terreno alvo.
Então, para terminar com a azul, a gente tem mutação estável, que eu insisto que realmente essa carta é legal e tal. É um encantamento que você encanta a criatura alvo, ela ganha +3/+3. Cada fase de manutenção, ela vai ganhando um contador -1/-1, e esse contador fica, mesmo que a mágica saia, porque é um contador que fica na criatura, não no encantamento. E o Unsummon, que é o Esconjurar, que por um mana azul você retorna a criatura para a mão do seu dono. Eu sei que existem outras cartas melhores que Unsummon, mas às vezes você precisa de mais de 4 cópias e você não tem, você precisa variar as cartas com nomes diferentes. Então a gente tá uma máquina, um absurdo de coisas boas que tem. Também, novamente, assim como o azul, praticamente um deck inteiro, uma base inteira para um deck muito violento, tá? Começando então com o Corromper, que é um clássico, vai no Mono Black, vai em vários outros decks, que por um mana preto e 5 incolores, um feitiço, você causa dano igual ao número de pântanos que você controla e ganha essa quantidade de vida. De Tó Sombrio, que é um mana preto, mágica instantânea, você ganha 3 manas preto até o final do turno. Drenar Vida, um outro feitiço, que é um mana preto, um incolor. Você, quando jogar essa mágica, paga outros X manas. Esses X manas só podem ser pagos com mana preto. Você causa X de dano no alvo e ganha X de vida. O Esclante Carga, que é o irmão do Walking Dead. Quem não sabe, tá aí o cartão do último vídeo, onde a gente falou sobre as galhofas das edições antigas. Então, o Esclante se carga 2 manas, o 1 regenera. Ele não é tão legal, mas eu queria deixar a piadinha do Walking Dead viva. O Dry Spell, que na verdade é secar em português, 2 manas feitiço, ele causa 1 de dano em todas as criaturas e todos os jogadores. Coergir, por 1 mana feitiço, você olha a mão do oponente, escolhe uma não criatura e não terreno e ele descarta aquela carta. O Coveiro também já foi presente, inclusive em decks de zumbi, porque ele é uma criatura que você pode retornar criaturas do cemitério para tua mão por 4 manas, uma 2/2. Dentro do jogo você pega uma carta de criatura, bota na sua mãozinha e ela é um zumbi, o que tem uma certa sinergia. O Judô Além, 1 mana e X, a criatura vai ganhar mais X mais 0. Não é assim, oh meu Deus, que poder. Mas é assim, a gente tem que trazer algumas cartas que podem em algum momento ser úteis, tá? Estelaramente, que é uma carta que é extremamente justa, muito boa, por 3 manas você descarta 2 cartas da mão do jogador. Ostracizar, que por 1 mana preto você olha a mão do jogador e só pode tirar uma criatura. Geralmente eu uso ela de side em alguns decks, porque se eu tenho um fluxo de um deck que é baseado em criatura, tipo Fractus e tudo mais, esse descarte é extremamente efetivo. Praticamente você tira uma carta do jogador. Você economiza uma carta e mata a criatura e ainda olha a mão do jogador. Lembranças Dolorosas, que foi apresentado no último vídeo, se ainda não assistiu o B Sofrência, dá uma olhada, ficou muito legal o deck. Terça-feira agora vai vir a continuação desse deck, onde a gente vai comentar sobre os comentários e o sideboard. Você olha a mão do jogador, escolhe qualquer carta, o oponente coloca aquela carta no topo do Grimório, e aí vai atrasar o turno dele de novo. Pestilência, que existe inclusive um deck baseado em Pestilência, que é 4 manas, encantamento. Se não tiver mais nenhuma criatura no jogo, no final do turno, ela morre. Você paga 1 preto, ela causa 1 de dano em todos os jogadores e em todas as criaturas. Drenar Alma, assim, não é aquela poder, aquela maravilha toda, mas é uma carta que se você estiver jogando um Pauper com um mesão de pessoas, é bem interessante. Por 3 manas você causa 2 de dano em cada outro jogador e você ganha de vida todo o dano que for causado. Terror, o clássico, né? O mata criatura dos primórdios Magic. Mágica instantânea, 2 manas, você destrói uma criatura não artefato e não preta. E força profana, um encantamento, 1 mana, dá mais 2 mais 0. Buena pro vermelho. O vermelho também tem uma quantidade tão forte de cartas que praticamente a gente tem todo um deck em volta só com essas cartas dessas 3 edições básicas. Sede de Sangue eu comecei usando um tempo atrás no meu deck de Goblin. Parece meio estranho, né? Mas ela é uma carta bem importante, porque com uma criatura 1 você ainda consegue matar uma criatura grande do oponente defendendo ou causando um absurdo de dano a mais. Ela é uma mágica instantânea, por 2 manas a criatura ganha mais 4, menos 4. Mas o poder da criatura não pode ser menor que 1, tá? Então nunca ela vai matar uma criatura, mas vai servir com que uma criatura qualquer tua fique muito forte. Desintegrar, eu falei até no primeiro vídeo da série, meio zoando assim, que é mais um Fireball, porque na verdade é mais uma carta de 1 mana e X e dá X de dano. Então é 1 mana e X, você causa X de dano. Se for numa criatura, ela não pode se regenerar. Polo de Fogo é uma carta 1 mana e X, dá X de dano. Só que você pode pagar 1 incolor para cada alvo para dividir esse dano. Tambor de Guerra do Goblin, também foi apresentado na última edição do Descobrindo Pauper, é um encantamento. 3 manas, 1 mana vermelho e 2 incolor, que você tem um deck baseado em ter muita criatura, em ter exército de criaturas. Esse encantamento é bem forte, porque as tuas criaturas só podem ser defendidas por 2 ou mais criaturas. Então se tem um volume maior de criaturas que o oponente, ele não vai conseguir defender todas ou vai se limitar a defender cada vez menos criaturas. Incinerar, 2 manas instantâneo, 3 de dano, ponto. Então aí o Cabrito Monteso, o grande deus Cabrito Monteso, mano 1, travesseiro de montanha, o cara que tirou toda a ordem de Eldrazi, né? Não, brincadeira pessoal, mas tinha que colocar, não tinha como deixar passar em branco.
O choque, 1 mana 2 de dano na criatura jogador. Vocês notaram que muitas mágicas de dano nessas edições, né? Desintegrar, bola de fogo, choque, incinerar. Ainda nem chegou, tem outros, tá? Mas então, ela é 1 mana, dá 2 de dano na criatura jogador alvo. Engolfar de terra, que é um feitiço que por 2 manas, um vermelho incolor, causa X de dano na criatura, onde X é o número de montanhas que você controla. Chuva de Pedra é um clássico, tem desde que o mundo é mundo, até hoje acho capaz de ser impresso ainda. Por 3 manas se destrói o terreno alvo. Tremor é uma mágica feitiço de 1 mana que serve para você limpar aquela horda de bichinho chato e fichas da mesa. 1 mana dá 1 de dano em todas as criaturas sem voar. E para fechar o vermelho, o Martelo Vulcânico, um outro clássico, tá? 2 manas, feitiço, dá 3 de dano na criatura jogador alvo. E agora então vamos pro verde para fechar as cores, tá? Esconderijo dos Elfos é uma mágica 4 manas que você retorna qualquer carta do cemitério para sua mão. Eu uso no formato Commander essa carta, porque normalmente você pode usar uma cópia de cada carta. E às vezes você precisa, numa dada situação, usar de novo uma carta poderosa que você já usou, e ela me garante essa oportunidade. Fog, que é o Neblina, ela é normal, clássico, tá? 1 mana, previne todo dano de combate. Crescimento Desenfreado, um desenho bem interessante, né? De um elfo maior com um tigre, mas é uma mágica instantânea. Criatura alvo ganha +3/+3. Sabedoria da Natureza e Crescimento Exuberante são 2 cartas que foram utilizadas no primeiro deck do Pauper para Pobres. Se você ainda não conhece o Mono Green Hemp, vai ter aqui um card na tela, beleza? Acessem lá. Natural Lore é o seguinte, você procura uma floresta e coloca o jogo desvirado, e depois você reembaralha o seu Grimório. Já Crescimento Exuberante, você procura um terreno básico e coloca em jogo virado, mas aí não precisa ser floresta, pode ser montanha, pântano, ilha, planície ou também uma floresta e ela entra em jogo virado. Restituir é outra carta que eu uso no meu Commander e eu acho ela muito boa. Por 1 mana você pega uma carta do cemitério e coloca no topo do Grimório. Como ela é instantânea, você pode fazer no final do turno do oponente para já comprar aquela carta e poder usar. Ela é muito legal. Quase já terminando o verde, nós temos Borrasca, que é uma carta que eu quase coloquei de side no Mono Green Hemp. Mas eu acabei o Arqueiro de Tiroesmo por ser uma permanente, por ser outra criatura, por ajudar na devoção, por ter um corpo resistente, 1 mana, 1/2. Tem algumas vantagens, acabei deixando ele. Mas qual é uma alternativa se você já tem essa carta e não está disposto a investir, não tem dificuldade para comprar as cartas, está aí. Excelente carta para limpar a mesa contra bichos voadores. Tranquilidade, que é um side daquele deck que está presente naquele vídeo, que é excelente contra aqueles maravilhosos GWs Auras dos seus amiguinhos, que por 3 manas você destrói todos os encantamentos da mesa, deixando aquele bichinho 1 que não serve para mais nada, né? E aí, para fechar o verde, já estamos terminando o vídeo, pessoal. Sei que está meio extenso, peço desculpa, mas realmente é muita carta. Tem cartas que vocês notaram que são excelentes, fora as piadinhas aí, o Walking Dead Man lá e o Capítulo Montes, o resto tem bastante coisa importante. Então, para fechar as últimas 2 cartas verdes, tá? Crescimento Virente, que quando você paga um verde, encanta um terreno, aquele terreno passa, a cada vez que é virado, a adicionar 1 mana verde adicional ao mana original que ele já gera. E Elfos da Floresta, uma criatura 3 mana 2/2, que quando entra em jogo, você procura por uma floresta e coloca ela em jogo. Beleza. Agora então, para fechar todo esse enorme vídeo, que não acaba, parece que não acaba nunca, nós temos os únicos 3 terrenos que são realmente apresentáveis no formato Pauper e são uma máquina, que são Mina de Urza, Usina de Urza e Torre de Urza. Cada um desses terrenos entra em jogo desvirado e originalmente por si só eles geram 1 mana. Se caso você tiver os 3 na mesa, em vez de gerar 1 mana incolor, você gera 7 manas incolores ao total, onde a mina gera 2 manas incolores, a usina gera 2 manas incolores e a torre de Urza gera 3 manas incolores. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Deixa seu curtir, se inscreve aí para não perder as atualizações. Compartilhe com seus amigos, Facebook, Google+, Twitter, ICQ, MSN, Orkut, Mirk. E até a próxima, valeu!